Muito bom, bom dia. Estão todos bem? Firmes e fortes? Saiu muito do enquadro, vocês me dão um grito lá atrás. Eu vou tentar agilizar um pouco, né? O nosso assunto é teologia bíblica. E da última vez que estivemos vendo este assunto, falamos que a teologia bíblica é diferente de outras formas de fazer teologia. Ou seja, a teologia é a reflexão a respeito de Deus, tá? O discurso a respeito de Deus, né? O pensamento, o discurso, a elaboração a respeito de Deus. E falávamos de que, basicamente, então, qualquer pessoa faz teologia. Quando você fala com seu filho, Deus quer tal coisa, né? Você está fazendo uma forma de teologia, porque você está transmitindo o discurso de Deus. Tá? E a distinguíamos das outras em que é bíblica, porque se baseia no quê? Qual que é a ferramenta de trabalho da teologia bíblica? Qual que é? Qual que é a ferramenta dela? A Bíblia. Então, isso é, ao mesmo tempo, um potencial e um limitador. Tá? É uma plataforma sobre a qual nos paramos e a partir da qual reflexionamos. Então, ela é grande, mas é limitada. Temos que admitir isso. A Bíblia é uma plataforma grande e limitada. Tem coisas da qual a Bíblia não fala. Simplesmente não fala. Não é do interesse dela. Aliás, se formos ser rígidos com a definição, pouca coisa a Bíblia fala a não ser de um único assunto. Qual que é o grande assunto da Bíblia? E aí entramos no segundo capítulo já rapidinho. Jesus. O grande assunto da Bíblia é Jesus. Por que Jesus é tão importante? Por que ele se torna um centro, não somente nosso, mas também da humanidade? Por que ele é tão importante? Ele não seria um outro profeta como Mahoma? Ele não seria um grande mestre como Buda? O que torna Jesus tão importante que ele é o centro da Bíblia e é o centro da nossa vida? Será que isso é assim? Será que esse uruguaio barbudo está falando besteira? Vamos abrir as Bíblias em Lucas 24, e eu vou dar esse encargo para aqueles. Eu vou ler o texto, mas aquele grupo vai tratar de Lucas 24. Minha colinha, que senão, difícil. Lucas 24 é uma passagem única, ela é linda. Quase que tudo em Lucas, de alguma forma, é único, lindo. Lucas é um médico, então ele está adequado a pensar cientificamente, ele tem uma aproximação científica de Jesus, e isso é fantástico. Isso é muito lindo, muito apropriado para a nossa época. Porque ele foi e pesquisou as fontes primárias. Lucas não é discípulo. Ele foi e pesquisou as fontes primárias, as consultou, pediu para que eles contassem como que foram os fatos e os trouxe para uma escrita coerente. Colocou uma cronologia. E dizemos uma cronologia porque se você vai comparar, às vezes não bate com as outras que temos. Tá? Lembre-se que o Evangelho não é uma biografia. Tá? Então ele nos fala. E uma das coisas que Lucas traz, e bom, Mateus também traz um pedacinho, mas o traz de uma forma muito estendida, esse trecho do 13 em diante. Não nos dá o tempo para tratarmos de todos eles. Vamos pegar somente os textos chaves, o 15 e o 16. Lembre-se que vocês daqui a pouco vão ter uma pergunta, tá? Certo? Vocês vão falar para nós. E eu já vou dar a dica. Eu vou falar dessa coisa, é somente para reafirmar. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, e aí isso é muito importante porque Jesus tinha sido morto, e esses discípulos estavam caindo fora. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aí, se fosse o baiano, diria: ué, sou o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Parênteses meu aqui, que coisa linda. Lucas, quando fala do menino Jesus, diz que crescia em graça, né, e em estatura perante Deus e os homens. Logo depois da morte, na ressurreição, ou melhor, após a ressurreição, Lucas fala, né, mais ou menos a mesma coisa, né? Era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Acho lindo isso. E como as principais, voltando ao texto, sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí continua o texto. Havia uma expectativa, e essa é a pergunta, né? Qual que era a expectativa e se Jesus satisfaz essa expectativa? Essa pergunta para vocês vão continuar a ler o texto, tá? Eu já dou a dica, vai somente até, essa questão vai em 25 ao 27, qual que era a expectativa, né? Mais ou menos por aí termina, então continuam lendo, vocês me dizem o que o povo esperava, vocês já sabem a resposta, tá bom? E vamos voltar nesse texto de aqui a pouco, esse grupo aqui. Vamos para João 5,39, porque se é teologia bíblica, então vamos fazer teologia bíblica. Epa, esqueci de pôr a marca. Bom, não tem problema. João 5,39, vocês já vão ter tempo de conversar entre vocês, não se afobem não, que nada é para já, certo? Vamos ler do 38 até o 40, certo? E diz: também não tendes a sua palavra, a palavra de Deus, que dá testemunho de mim, diz Jesus, né? Não tem a sua palavra permanente em vós, por não credes naquele a quem ele enviou. Você pode acreditar em Deus a vida inteira, mas o lance é acreditar em Jesus, é depender de Jesus, é depositar a sua confiança plena na obra de Jesus na cruz. É isso que ele está, em síntese, falando aqui. E aí que vem o texto: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu sei que somos uma igreja de cunho calvinista, tá tudo ok. Mas o que eu quero trazer aqui é a centralidade da Escritura e o que o texto diz. Porque teologia bíblica tem a ver com isso, com deixar o texto falar. O que o texto diz? O que o texto nos revela a respeito do próprio Cristo, do próprio Jesus? E por que isso é tão importante? Teologia bíblica. Muito bom, vamos ficar isso de molho, vamos deixar isso de molho um pouquinho e vamos voltar a Lucas 24. Ping-pong. Muito bom. Meu grupo A. Vocês querem conversar um pouquinho entre vocês? Ou vocês sabem qual que é a expectativa, a esperança que o povo tinha sobre Jesus? O pastor João Paulo tem pedido de falar pelos próximos 5 minutos. Qual que era a expectativa que o povo tinha? Qual que era a esperança? O que diz ali? Alguém tem um texto ali? O versículo 21 está dizendo: e nós esperávamos que fosse ele e remisse Israel. Mas agora, por tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Essa é a Bíblia, interpretando a própria Bíblia, dando algumas dicas de que está acontecendo. Havia uma expectativa. E essa expectativa, Jesus satisfaz a expectativa ou não? Cuidado que a pergunta é ardilosa. Agora sim, pastor, está liberado. Tá? A pergunta é ardilosa. Tá? Jesus satisfaz a expectativa de ser quem ia remir Israel ou não? Sim? Para eles não. Mas sim. Sim para lá. Menos mal que
A questão bíblica não é uma questão democrática, né? É somente ir na Bíblia, por isso teologia bíblica, vamos na Bíblia. Então, sim, ele é o Redentor de Israel. Claro que sim, mas não nos termos que eles esperavam. Ele é o Redentor de Israel. Mas não somente de Israel. E aí que vem a questão, né, de que nós temos que expandir a ideia e ver o que é redenção. Palavra complicada, né? Coisa chata. Né? Redimir. Né? Pagar o preço por um escravo. Pronto. Tá? Vamos simplificar tudo que o Tiago, o Dave e outros têm falado. Eu acho que foi o Caio que falou de salvação também. Vamos simplificar tudo aquilo lá e toda aquela história, sintetizar, comprimir. Nós nos tornamos escravos do pecado lá no Éden. Lembram dessa historinha? E sozinho não conseguimos salvar-nos. Por isso precisamos de um redentor, alguém que pague o preço por nós. Então, sim e não. Mas havia uma expectativa. Eles estavam presos, sujeitos, né, a certa forma de, não é escravidão, mas eles tinham perdido autonomia como nação. Mas isso não era com os romanos somente. Isso já vinha lá do tempo dos macedônios, né, com Alexandre o Grande. Então, desde lá para cá, eles tinham perdido a sua autonomia e eles almejavam alguém que, seguindo o espírito dos macabeus, 300 anos antes, libertasse eles. E isso sim aconteceu ou não aconteceu? Não. Isso não aconteceu. Porque é uma expectativa errada sobre Jesus Cristo. Agora, aplicação prática. Teologia bíblica tem que ter aplicação prática. E aí vamos a generalizar, a espiritualizar a coisa, que eu não gosto muito, mas vamos lá. Né? Muitas pessoas têm expectativas erradas sobre Jesus. Expectativas erradas sobre Jesus. O autor, ele falou quatro igrejas, no último capítulo, 4 desvios doutrinários por causa das igrejas não darem atenção à teologia bíblica. Então, ele falou do evangelho da prosperidade, ele falou do evangelho civil, que é quando a nação se acredita ser a fiel depositária das bênçãos e das mensagens de Deus, somos a nação de Deus, né? Esse tipo de coisa. Né? A igreja do sopão, que se dedica somente a resolver problemas temporais. Né? E a igreja da imoralidade deliberada. Né? Nunca, em nenhuma dessas igrejas, e nós conhecemos esses 4 tipos aqui também no Brasil, nunca, um hino tão bonito como aquele que diz: sou feliz com Jesus, poderia ter surgido de uma dessas igrejas. Nunca. Porque a expectativa sobre Jesus é completamente errada. É o Jesus que não é juiz, que perdoa tudo automaticamente. É o Jesus que supre as necessidades físicas e financeiras apenas. É o Jesus que me dá riqueza material e temporária. É o Jesus, né, que me traz o orgulho à tona. Esse Jesus não existe. Esse Jesus não existe. O Jesus da Bíblia é bem diferente. Então, aí nós aprendemos, a partir dali, olha só, tirando dali, nós vemos de que há expectativas que estão fora de lugar. Então precisamos ajustar o quê? Jesus ou a nossa expectativa? A nossa expectativa. Enfim. Muito bom. Vou voltar com esse grupo e vamos voltar em Lucas. Vai dar tempo de fazer tudo o que eu quero. Muito bom. Qual que era a expectativa que as pessoas tinham sobre a Escritura? A esse grupinho. Vocês podem participar também. O censurado desta vez é o pastor, o David e o Tiago. Esse grupo ficou desequilibrado. Muito bom. Qual que é a expectativa que as pessoas tinham sobre a Escritura? O que diz o 5:39? Eu não quero que você me leia, eu quero que você me diga qual que era a expectativa que eles tinham sobre as Escrituras. Como se nelas, se na própria Escritura, como se fosse uma coisa mágica, né,
tivesse a vida eterna por ler a Escritura. Nossa, mas eu sei o Salmo 119 de cor. Inclusive, eu consigo recitar ele para trás. Ah, louco! Não, isso não existia, estou exagerando. Mas a ideia é de que se tornaram tão bibliólatras, né? A Escritura, ela é sagrada. Ela me traz vida. E Jesus, não. A Escritura não te traz vida, não. Cuidado. A Escritura não te traz vida. O que te traz vida? Elas testificam de mim, de Jesus. Sua expectativa está certa no lugar errado. Você espera a vida eterna, mas está errada, porque não é na Escritura, é em mim, de Jesus. Agora os pastores e companhias estão liberados. Não? É em mim, de Jesus. Então nós vimos lá uma expectativa errada sobre Jesus. Espera-se coisas erradas de Jesus. Né? A Escritura corrige, nós vamos ver por que corrige. Já vamos voltar em Lucas. E aqui em João, que é o texto mais curto, nós vemos, né, o texto é curto e reto que nem patada de porco, né? Tac, acabou, não tem mais graça. Ele simplesmente diz, a expectativa está errada, você espera da Escritura coisas que estão em Jesus. E isso acontece hoje. Tem gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas não conhece Jesus. O autor aos Hebreus vai falar, lá nos tempos antigos nos falou por meio dos profetas, hoje nos fala por meio do Filho. Hoje nos fala por meio do Filho. Os católicos têm uma música muito, muito bonita que diz que nós somos seus braços, seus pés, a sua voz. Que Jesus que a humanidade vai ver? Qual que é o Jesus que o ser humano pode apalpar? Somente quando ele se encontra com um cristão que reflete a glória desse Jesus. Somos refletores desse Cristo, onde estivermos, porque a vida está em Jesus, não na Escritura. É muito importante conhecer a Escritura, é muito importante sabê-la, é muito importante decorá-la, é muito importante basear-nos somente nela, mas elas dão testemunho de Jesus. Voltamos ao início. Qual que é o assunto da teologia bíblica? O mesmo assunto da Bíblia. Qual que é o assunto da Bíblia? Jesus. Jesus. Vou me permitir fazer uma digressão cristológica daqui a pouco, se me dá tempinho. Voltemos em Lucas, querido grupo A. Muito bom. Lucas 24. Voltamos para lá. E lemos os versículos 44 em diante. Por que acontece? No versículo 33, nós vemos que Jesus, de repente, some. O 32 vai dizer, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, porque ele tinha feito isto ali, 25 e 27. Oh, necessitados de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, recorrendo a todos os profetas, tal, ele falou. Aí ele diz, não ardia o nosso coração. Eu gosto de pregar, mas quando eu ouço uma mensagem boa, uma mensagem bíblica, meu coração explode lá dentro. É fantástico, é lindo. Não arde o coração. Aquelas exposições da palavra, aquelas análises da Escritura, aquele estudo dela, vamos tirar caldo daqui. Não arde o coração? Claro que sim. Mas os olhos deles estavam fechados. Versículo 33, na mesma hora, voltam para Jerusalém, acham os 11 reunidos, estão trancafiados, e comentando que o Senhor ressurreto já apareceu a Simão, e falava versículo 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eu não vou fazer agora, eu vou voltar nesse texto já. Eu prefiro terminar o lance. Vamos lá. O que acontece quando ele fala? Agora sim, 44.
A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos com poder. De repente, Jesus dá uma interpretação revolucionária à Escritura. E sabe o quê? Sim, a redenção de Israel, sim, mas ela só faz parte de um plano maior. É para as nações. É para as nações. Israel cumpriu o propósito de trazer, de cuidar dessa semente até a eclosão dela, Jesus, né? Pá, agora sim, é para as nações. Agora uma palavrinha aos professores dos mais pequenininhos. Tem gente que sabe a Escritura e não a entende. Professor de escola bíblica pequenininho, de jovenzinhos, né, de adolescentinhos, né, continua insistindo, ensinando a Escritura e ensinando e decorando e tudo mais. Porque o ato de interpretação, de compreensão da Escritura, de compreensão da mensagem da mesma, não é intelectual. Ela passa pelo intelecto, perspassa o intelecto na realidade. Tá? Ela passa pelo intelecto. Mas a compreensão da Escritura quanto palavra de Deus não é intelectual. Eu não vou pedir para levantar as mãos de quanto tem filho que não é crente, mas muitos iriam levantar a mão. E quanto sofre o coração da gente, porque pastores de pequenininho eu ensinei, olha, eu não sei, você fez tudo certinho. E os professores, continuem fazendo. Porque a Escritura, para ser entendida como palavra de Deus, precisa da intervenção do Espírito Santo, e isso não é para qualquer um. E não tem a ver com capacidade intelectual. Tem a ver com um ato soberano de Deus. Então, continue orando pelos seus filhos, pelos seus alunos, continue ensinando, continue insistindo, continue colocando quadrinho lá, que fala das bênçãos de Deus, que fala do cuidado de Deus, que fala do quanto Deus, Jesus é um justo juiz, de quanto que Ele vai voltar um dia. Continue fazendo isso, está tudo certo. Mas essa questão que lhes abriu o entendimento, Paulo vai dizer até hoje, quando lê a Escritura, tem como um véu em cima do rosto. E é assim. Outro dia eu estava indo no mercado e estava... O meu peito, quando chega uma hora de serviço, tá? Eu antes trabalhava bastante, mas quando bate 3:30, né? Eu começo 7:30, ele começa a fechar, apertar, eu tenho que sair, tenho que fazer outra coisa, tenho que ir para casa, relaxar, porque não adianta mais. E eu estava muito cansado esse dia. Eu passei no mercado antes de chegar em casa e tinha um homem lá, na farmácia na realidade, a farmácia é na frente do mercado. E tinha um homem que eu via, nos seus 30 anos, chorando assim, olhando para cima, e a lágrima rolando. Eu entrei na farmácia, saí, eu ia dar uma de sacerdote, né? Falei, não, eu prefiro a figura do bom samaritano. Digo, vamos lá, vamos conversar. Aí comecei a conversar com ele, tá, a situação dele, que não vou abrir evidentemente, mas eu disfarcei um texto no meio, né? Peguei um texto da Escritura e eu disfarcei, né? Para ver onde estava e para ver onde podíamos chegar com a esperança dele, com a fé dele. Uma pessoa que está chorando, está faltando esperança. Fim, simples. Né? Pensa nas vezes que você chorou. É isso. Chora e falta a esperança. Aí eu disfarcei um texto no meio, vamos ver se cola, né? Meio como que uma paráfrase, né? Ele me olhou assim, ele ficou quieto.
E continuou. Foi bom. A outro, né? Aí ele olhou e disse, eu conheço a Escritura. E aí ele começou a falar textos de cor. Pum, 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 pum. E o sofrimento dele, para sintetizar, assim, simplificar, na interpretação dele, não na minha, na interpretação dele, era porque estava longe da congregação local. Tá? Essa era a interpretação que ele dava, que Deus estava de alguma forma punindo ele por causa disso, e então ele sofria e tal, e por aí a coisa. Muito bom. A interpretação da Escritura, a compreensão da Escritura quanto palavra de Deus, depende dessa intervenção. E é importante continuarmos não me vai dar tempo de fazer a digressão, a semearmos. Então, professores dos pequenos, dos adolescentes, por favor, não parem de fazer isso que é tão importante. João 5. Eu me lembro quando eu nadava, eu me parava em cima do trampolino, lá de 3 metros e pouco, e eu olhava para baixo e disse, será que eu vou pular? Lá vou eu. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quando nós dizemos que em Cristo somos libertos, às vezes não prestamos atenção em quão grande que é essa liberdade. Eu acredito que salvo uma vez, salvo para sempre. E eu acredito que a graça é irresistível. Não tenham medo ao respeito disso, por favor. Mas quando vamos ao texto bíblico, é necessário, e estamos expondo ele, é necessário pararmos onde o texto bíblico nos propõe. Porque às vezes queremos tanto dar asa ao que nós acreditamos, que não damos tempo que o texto faça o efeito que ele está pretendendo fazer. Então, deixa eu falar diferente. Eu acredito que ninguém pode ir a Deus por vontade própria, tá bom? Estamos na mesma página? Ninguém. Não existe possibilidade. Mas quando a Bíblia fala de que nós éramos escravos ao pecado, nós éramos escravos ao pecado, lá em Adão, tal. Romanos 6 vai dizer que nós somos livres desse poder de pecado, tal. O que acontece? O ser humano fica livre. Numa situação até melhor que Adão e Eva. E o que Jesus diz, contudo, vocês não querem vir a mim. Dentro do contexto que está dizendo, vocês continuam a ler a Escritura como se elas dessem a vida eterna. Elas o que fazem é dar testemunho de mim. Vocês têm que parar com esse orgulho nacional que vocês têm de achar que porque conhecem a Escritura são a última bolacha do pacote e se humilharem. Então, quando somos libertos em Cristo, não é somente libertos mas também libertos para o quê? Então, em Cristo, ganhamos uma liberdade do pecado, tudo bem. Não estamos mais sujeitos a ele, Romanos 6. Depois a gente pode discutir esse assunto. Mas somos libertos para o quê? E isso requer uma decisão, Deus não quer robozinho. E aí você vai pegando porque você tem pessoas que realmente crescem na fé cristã e tem outros que não. Passa 20, 30, 40 anos, continua sendo um párvulo, continua sendo um principiante, continua sendo alguém que é raso, continua sendo alguém que vê na Bíblia apenas um mapa, só para ser consultado de vez em quando. E não aquele que nos dá testemunho do Cristo. Isso requer a nossa decisão. É o que Jesus está dizendo. Vocês não querem vir a mim. Ir para Jesus neste contexto é dar à Escritura o correto lugar, que é o de testemunhar ao respeito do Cristo. Testemunhar ao respeito da salvação. Esse é o lugar da Escritura. Não é o de veneração, a bibliolatria, né? Não, porque a Bíblia. Quem tem que estar em alto é Jesus. Quem tem que estar em alto é aquele que foi à cruz pelos nossos pecados. Quem tem que estar em alto é aquele que sofreu humilhado, quase que pelado, lá na cruz, que apanhou.
que teve a coroa de espinhos. E que ressurgiu vitorioso. Ilimitado. Limitado. Interessante. Às vezes não pensamos que a encarnação de Deus em Cristo é um ato irreversível. Quando Ele diz que nos amou e se entregou a si mesmo por nós, nós achamos que é somente a questão de ter vindo, nasceu sim, e depois o que aconteceu? Lucas 24 nos dá testemunhos disso. Teologia bíblica de novo. O que diz Lucas 24? Vem aqui também. Põe a mão aqui. Põe aqui. João não vai dizer, tem peixe aí, vamos tomar um café da manhã. Vamos comer. Ele estava comendo. Ele aparentemente passou aquelas portas, aquelas paredes que o dividiam, o separavam. Mas ele não é mais onipresente. Então, esse Jesus que se sacrificou por nós ao se encarnar, Paulo em Filipenses 2:3 vai falar que ele fez kenosis, ele se esvaziou a si mesmo. Depois o David nos pode explicar melhor o kenosis, né? Ele se esvaziou, arrancou de dentro dele tudo que o definia e se fez homem. E Deus o exaltou. Esse é quem tem que ter a preeminência. É o Jesus da história. O Senhor, o Rei, o que está elevado acima de todos. É Ele, e não a Bíblia. A Bíblia dá testemunho dele. Bom, terminei. Não dá, gente. Isso aqui é muito curto. Muito bom. Comentários seus. Eu sei que estou estourado 5 minutos. Eu peço perdão para o Tiago, acho que vai pegar aí na frente, né? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? O certo era a gente ter somente um óculos, né? O certo era a gente fazer isto mais devagar, né? Mas não dá. Vamos lá. Perguntas, comentários? Essa última digressão cristológica é só para sentir um impacto do que o texto está dizendo e que a gente passa por cima e não diz nada aqui, diz muito ali. Nada, está tão ruim assim que ninguém te pergunta. Gente, quando ninguém pergunta, porque o professor foi muito ruim. Fala, Jales. Sim, sim. 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 Ela com certeza, ela mostra o caminho para Jesus, fala de Jesus. Eu vejo que muitas pessoas veem a Bíblia como um livro mágico, né? Por exemplo, tem aquela caixinha de versículos, né? Tira sorte, né? Outro dia alguém me deu um desses e eu fiz assim, bem teatralmente, né? Não! A pessoa não entendeu nada, né? Porque acham que a mágica é importante. Não tem nada a ver com isso. Mais alguma coisa? Fala, minha irmã. E a culpa é minha. Eu sei. Jesus não é mais onipresente. Em que sentido? Porque ele não está mais como homem. Não, porque a onipresença de Deus é Ele estar presente em todos os lugares. Quando Ele adota a forma humana, Ele não se desfaz mais da forma humana. A forma humana é presencial, é pontual. Tá? Então, em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar que Ele se desfez do homem. Isso é arianismo. O arianismo propunha justamente que Deus adotou por simplificar o arianismo, tá? Adotou um corpo e o soltou na cruz. Tá? Isso não está na Bíblia. Tá?
E o que tem acontecido? Nós temos aceitado uma ideia, desde Ambrósio e Santo Agostinho, temos aceitado a ideia do neoplatonismo, que nos propõe o quê? De que a alma é eterna e de que, então, a partir de aí se conclui que o Jesus é espiritual. É por aí, mais ou menos. É um exagero bem grande o que estou fazendo, tá? Uma simplificação. Então, hoje nós que dizemos, e eu digo, tá? Você vai me ouvir dizendo isto. Aceite a Jesus, receba Jesus no seu coração. Né? Você tem Jesus no seu coração? São slogans, frases que nós temos, certo? Mas a irmã tem literalmente Jesus no seu coração? Você tem outro ser humano, porque é Deus homem, né? Em você aqui, como que funciona isso? Não, que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que sela você, é o que vem residir em você. Você é templo do Espírito Santo. Mas tipo, aí já estamos 3 ou 4 versículos bíblicos citados, né? Quem vem a morar na irmã, quem veio a morar na irmã é o Espírito Santo e nunca mais se vá. Ele não te deixa. Então, é uma figura de linguagem que às vezes nos leva a um erro cristológico. Tá? Ele não abandonou o corpo humano, ele se humanizou e ele é a raiz, segundo Romanos 5, 12 ao 21, é a raiz da nova criação. É um novo éon que se inaugurou com Jesus sendo o novo Adão. Então, Adão não era um ser vivente, né? Um corpo. Bom, Jesus também é a nova raiz. Então, nesse sentido, a onipresença, né, de Jesus não é uma coisa que fica clara depois da encarnação. Antes sim, mas depois não. É muito louco, e eu sei que isso depois o pastor corrige, tá? Eu não sou do pastor, então. Mas cristologicamente, essa que é a questão. Isso não diminui nada, ele é Deus, completamente Deus, parte da Trindade, completamente solidificado com a Trindade. Mas, às vezes, a minha insistência nesse ponto é não pararmos para pensar o quanto que custou para a divindade, para o divino, resgatar a raça humana. E por isso que se minimiza Jesus. Jesus é que nem Buda, Jesus é que nem Maomé, que nem Allah. Não. Jesus é Deus, completamente Deus, encarnado. E uma vez encarnado, lá vai outra palavra feia, não desencarna, entre aspas. E essa que é a questão. Isso quebra a cabeça. Mas é muito fácil de resolver quando você vê que Paulo fala na ressurreição, fala de corpos adaptados à nova realidade. Então, eu entendo que esse é o corpo que Jesus tem, né, e que tinha ali em Lucas 24, que ele podia passar, tá, mas era um corpo, num único lugar. Jesus continua sendo Jesus homem, né, Deus homem. Né? E perdemos de perspectiva essa questão de que não é mais onipresente, então. Esse é um custo muito alto. Eu sei que foi pago um alto preço. Né? E o outro que diz, não sei quanto foi que custou na cruz, como tem outro corinho que fala assim, né? Nós não sabemos o custo disso. Nós não temos ideia do custo da cruz. Não fazemos a mais mínima ideia. Porque nós somos seres humanos completamente limitados. Imagina um ser todo-poderoso, de repente se autolimitar. Filipenses 2, 3 em diante, o que limos de Lucas 24, 1 Coríntios 15, por aí vai. Depois podemos fazer uma resenha cristológica, se quiser. Mas é isso, tá? É isso. Pensando um pouquinho, chegamos lá. Mais alguém? Alguém que quer falar um ponto diferente para equilibrar? Não? Pastor, quer ter uma última palavra? Tá bom.
Sim. Ao ponto que quando ele se encontra com a Maria no túmulo, né, com uma das discípulas, né, e muito bacana isso, que as primeiras pessoas que veem Jesus ressurreto são as mulheres. Eu acho isso lindo, uma forma de restaurar o Éden, né? Mas solta-me porque ainda não fui glorificado. Me solta. Isso acontece antes de Lucas 24. Aí então, quando vemos Lucas 24, já aconteceu tudo aquilo lá. E então nós vemos Jesus se alimentando, nós vemos Jesus pedindo para também colocar a mão ali. Tal. Então eu sei que cutuquei algumas outras coisas, mas teologia bíblica é isso, porque às vezes a gente fica só nos pontinhos bem seguros, né? E as consequências desses pontinhos, né? Então eu peço desculpas se de alguma forma provoquei demais. Eu estou disposto para responder as perguntas e peço mil perdões ao Tiago que eu roubei o tempo dele. Vamos ficar em pé, vamos orar, e o Tiago já assume. Tiago